Resolveremos agora mais uma questão sobre geometria, construções geométricas. Dados dois segmentos de comprimentos S e Q, com S maior que 2Q, indique a construção com régua e compasso de segmentos cujos comprimentos sejam iguais às raízes da equação do segundo grau, x2 menos sx mais q2 igual a zero. Então, o que nós temos? Da equação x2 menos sx mais q2 igual a zero, eu sei que a soma das raízes da equação do segundo grau, se eu considerar raízes x1 e x2, é menos b sobre a. O b da equação é menos s, então menos b daria s. O a é 1, portanto a soma das raízes é s. E o produto das raízes é c sobre a. O c é q2, o a é 1, portanto o produto das raízes x1, x2 é q2. Vamos agora recordar um pouco sobre triângulo retângulo. Se nós tivermos o triângulo retângulo em A, nós temos oposto ao vértice a hipotenusa A, que eu vou chamar de S. Eu tenho aqui a altura e eu tenho as projeções relativas à altura x1 e x2. Observando a figura, x1 mais x2 é o S. Então eu tenho a soma das raízes definidas como segmentos x1 e x2. E a altura, se eu considerar que a altura é Q, existe uma relação que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Portanto, Q ao quadrado, considerando Q o segmento que eu desejo, será x1 vezes x2. Desse modo, o que eu tenho que construir? Eu tenho que construir um triângulo retângulo cujo diâmetro seja BC e cuja altura, a partir do vértice A, tem um comprimento Q. Como faremos isso? Vamos nós. Se eu tomar uma reta auxiliar e construir o segmento BC, e a partir do segmento BC, com a ponta seca do compasso em C, construir um arco maior que a metade, em seguida, com o centro em B, ponta seca em B, mesma abertura anterior, construir outra circunferência com o centro em B, eu tenho a mediatriz. E agora, com o centro na mediatriz, com M pertencente a BC, portanto M é o ponto médio, eu terei o raio BM congruente a MC e eu terei a circunferência desejada. Por que que essa circunferência ela vai criar triângulos retângulos? Porque para qualquer ponto que eu tomar na circunferência, eu terei um ângulo BAC inscrito numa semicircunferência. Então, eu criei aqui o arco capaz de 90 graus. Qualquer ponto da circunferência, se eu construir um triângulo ABC, qualquer ângulo BAC, com A pertencente à circunferência, vai me dar um ângulo de 90 graus, porque aqui eu construí um arco capaz. Sempre que eu tenho um ângulo reto, o arco que ele determina é o dobro, então o arco de 90 aqui, do ângulo reto, vai me dar 180, porque é o dobro. Então, o que eu tenho que fazer agora? Encontrar um segmento cuja altura seja Q, tocando a circunferência. E como é que a gente faz isso? Eu centro o compasso no pé da perpendicular, que está em BC, traço o arco do ponto do pé da perpendicular, da altura, até o A, e trago para cá. Centro em M e trago essa distância. Por quê? Porque eu já sei que aqui eu terei a altura do triângulo. Agora, eu tenho que encontrar os pontos com essa altura H que toquem a circunferência. O que eu tenho que fazer agora? Traçar uma reta paralela ABC, passando por a linha. Se eu conseguir isso, onde tocar a circunferência, eu encontrarei o triângulo desejado. Como a gente faz isso? Considerando-se que a soma é maior que 2Q, o Q é menor que a metade do S.
Claro, porque se o Q for maior que a metade, eu teria um segmento Q maior que o raio. Então, o ponto A estará fora da circunferência. Desse modo, para que eu garanta que haja uma interseção, o Q tem que ser menor que a metade de BC, que é a soma das raízes. Então, como é que eu vou fazer? Sabendo que A é interior, a circunferência gama, eu vou centrar em A' e traçar uma circunferência que vai tocar BC em 2 pontos. Depois, concentro em P, com o mesmo raio, eu vou tocar BC no ponto P1. E depois, concentro em P1, eu vou traçar outra circunferência de mesmo raio, encontrando P2. O que eu obtive? Eu obtive um paralelogramo, porque esta distância aqui é o raio que eu construí, essa distância é o raio que eu construí, essa distância é o raio que eu construí e essa distância é o raio que eu construí. Se aqui é um paralelogramo, o paralelogramo tem lados opostos paralelos. Então, a linha P2 forma uma reta paralela à reta BC. Ora, só que a reta A'P2 tocou a circunferência em 2 pontos. Então, na hora que eu baixar a perpendicular, vai tocar aqui é o ponto A. Na hora que eu baixar a perpendicular, vai tocar é o ponto A. Então, eu já determinei os 2 pontos possíveis. Se eu traçar uma perpendicular, porque não é necessário, eu já tenho uma perpendicular aqui, essas retas são paralelas. Então, este ponto aqui, certamente, vai me dar um arco capaz de 90 graus aqui, o ângulo, formando um arco de 180, porque BC é diâmetro. Se BC é um arco de 180 graus, o ângulo A que é inscrito vale 90. Então, percebam que é exatamente a configuração que eu desejo. A altura ao quadrado é o produto das projeções, x1 vezes x2, e x1 mais x2 é essa. Aqui está o triângulo. Existe outra solução? Sim. Se eu considerar o ponto A aqui, eu tenho 2 triângulos de áreas equivalentes e aqui também é 90 graus, porque todo este arco aqui é o arco capaz de 90 graus. Qualquer triângulo que eu construir tocando a circunferência, passando pelo diâmetro, ele é retângulo. Só que ele quer um triângulo retângulo especial, que tem exatamente essa altura, a linha M. Por construção, é o Q, e por uma propriedade dos triângulos retângulos, a altura ao quadrado é o produto das projeções. Portanto, está demonstrado, está construído com régua e compasso os 2 segmentos S e Q, com S maior que 2Q, satisfazendo a equação x2 menos sx mais q2 igual a zero. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e, se possível, inscreva-se no canal. Obrigado se chegou até aqui. Até a próxima resolução. Forte abraço. Valeu!